Quero trabalhar com viagem, mas eu não viajo tanto assim. Como é que eu vou ajudar as pessoas a viajarem se mal eu conheço a minha cidade? Se funcionasse dessa forma, todo mundo teria que ter dado a volta ao mundo e conhecido todos os quase 200 países e todas as milhares de cidades. Não é isso que as pessoas querem. Não necessariamente ela precisa que um nativo ou um viajante prepare e cuide da viagem dela. O que ela realmente precisa é que alguém... Eu vou explicar para você durante esse vídeo, então fique até o final. Eu sou o Pedro Girador e aqui eu falo sobre viagem e viagem como negócio. Por quê? Se viajar é bom, imagina viajar e ganhar dinheiro com viagem é muito melhor. Então já se inscreva no canal porque tem vídeo todo dia e deixe seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas e que a gente produza mais conteúdos como esse, sabendo que você gostou. Então dá sim para você trabalhar com turismo, mesmo que você não conheça o mundo inteiro, mesmo que você viaje 1 ou 2 vezes por ano e mesmo que você esteja começando do zero. Não é sobre saber tudo, até porque tem muita gente que conhece muito lugar, mas não consegue organizar e planejar isso para outra pessoa. Então, existe um método para que você consiga, através de pergunta, reunir informação, obviamente, complementar a informação que você precisa nos lugares corretos e usar as ferramentas de agência de viagem para te ajudar e muito. O que o cliente realmente quer? Você sabe? Você vai falar comigo que é preço baixo, e eu te falo, não é. Não é. Ninguém gosta de gastar mais do que deveria gastar. Mas se fosse pensar assim, todo mundo estava na escola mais barata, o plano de saúde que venderia seria o mais barato e na sua casa só teria comida da mais barata. É assim que funciona? Então não. As pessoas não pensam só em preço. Elas, desde que valorizem aquilo que elas estão comprando, elas estão dispostas a pagar um pouquinho mais caro. O que as pessoas querem é praticidade, segurança e confiança. Elas precisam de algo prático que não tome o tempo delas. E precisam de segurança para garantir que a viagem aconteça. E onde essas pessoas vão encontrar isso? Em quem elas conhecem. Elas conhecem, a chance de confiar é muito maior. A segurança de ter o telefone daquela pessoa faz com que o receio da viagem não acontecer ou ter algum problema reduza bastante sabendo que existe alguém com quem contar. Praticidade. Pô, já que fulano aqui que eu conheço consegue me ajudar, por que eu vou usar meu tempo corrido? Que eu poderia ficar com minha família, fazer as coisas que eu gosto, para planejar alguma coisa que ele é especialista. Então, são 3 perguntas. Na verdade, são algumas perguntas que eu gosto de fazer. A primeira delas é: por que você está indo para esse destino? Por que você escolheu esse destino? Muitas vezes, essa pergunta parece uma pergunta boba, mas ela é uma pergunta que faz com que a gente descubra o objetivo emocional da viagem. O que é o objetivo emocional da viagem? O porquê da pessoa estar saindo de casa para ir para um outro lugar. Se você pensar, viajar é até uma dor de cabeça. Sair de casa, arrumar mala, deixar filho ou esposa, marido em casa, pegar trânsito, correr o risco da mala ser extraviada, enfim. É um trabalho, né? Não é uma coisa tranquila. Existe uma dedicação de tempo grande ali. As pessoas ignoram isso porque viajar tem um porquê. Tem um porquê que fala muito mais alto do que esse racional do meu Deus, vou para o aeroporto de novo. Pelo contrário, meu Deus, vou para o aeroporto de novo. O racional, ele atua muito em cima desse porquê. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o porquê. Né? Depois a gente pega aquele tradicional plano de cotação, que é de onde para onde, quando, tem flexibilidade, bagagem despachada, quantos adultos, quantas crianças, quanto bebê. Pra gente entender ali o volume de controle, né? As limitações daquela viagem, para ficar mais fácil da gente ir para cotação. Mas a gente ainda não vai para cotação. Tudo isso a gente faz em formato de conversa. Pessoas tendem a criar uma conexão muito maior quando estão socializando do que quando estão preenchendo um formulário. Agora as 3 perguntas que já falei em outros vídeos aqui, mas é importante reforçar nesse, a data está confirmada? Sim ou não? Tem mais alguém que vai decidir isso com você ou é só você? E o orçamento para essa viagem? Mais ou menos quanto? Obviamente, de acordo com a conexão e relação que você tem com o cliente, você vai fazer essa pergunta nos determinados momentos da maneira mais adequada. Mas essas 3 respostas é importante que você consiga até para preparar um pacote personalizado com muito cuidado. Por quê? Se você apresenta um preço muito fora da realidade, a pessoa corre o risco de nunca mais te responder. Vai pensar assim, meu Deus do céu, viajar tá caro demais. Desisto. Quando isso acontece, quer dizer que você às vezes ofereceu algo muito maior do que ela queria, ou não fez a pergunta ideal para entender exatamente o que ela tinha de recurso e a vontade que ela tinha. Nosso objetivo é encaixar isso tudo num pacote personalizado, onde ele perceba assim, minha viagem vai sair exatamente da forma como eu quero e por um preço justo, que é o orçamento que eu tenho. Então a gente entra no tal do briefing, que é o quê? Garantir antes de ir para a cotação que eu tenho clareza de toda a experiência que o cliente quer viver naquela viagem. Que ele me fale detalhe por detalhe que tipo de padrão de viagem que ele gosta para eu não errar. Eu apresentando alguma coisa muito distante, eu erro. E eu errando, a pessoa não confia em mim porque ela falou, nem prestou atenção, não entendeu nada que eu queria. Então, é muito importante a gente coletar informação antes de ir para a cotação. Claro, né? Entender o objetivo emocional. Tá indo viajar com os pais? Será que precisa de alguma acessibilidade? Tá indo viajar com o bebê? Será que precisa de um bercinho? Quer encontrar um familiar que não vê há muito tempo?
É uma viagem a trabalho? Entender o objetivo daquela viagem para a gente oferecer a melhor solução. Quer conhecer a neve, vulcão? Perceba que é muito mais fácil eu encantar o cliente a apresentar uma solução assim, mesmo sem conhecer, se eu tivesse informações. Você sendo uma agência de viagem, ou seja, tendo pelo menos uma MEI e o cadastro no Cadastur, que são gratuitos, você consegue fazer isso no site gov.br, você vai ter acesso a plataformas assim, como o Hoteldoor. O Hoteldoor, ela é uma plataforma que me comissiona em cima de vendas. Vou mostrar isso um pouquinho, mas a própria Hoteldoor já tem aqui sugestão de pacotes. Então vamos dizer que um cliente seu está querendo ir para Maceió, tem uma sugestão de pacote aqui. Obviamente você vai clicar para poder conhecer um pouquinho mais, olha, o que será que as pessoas estão querendo fazer. Então tendo acesso a, olha, o Comfort é um hotel legal, vou pesquisar em cima disso, o que mais? Voo direto, legal também, o que mais? Será que dá para incluir mais alguma coisa? O que será que dá para fazer em Maceió? Ah, dá para colocar carro, dá para colocar passeio, você percebe que tendo ferramenta, eu não preciso ficar pesquisando em vários sites, eu posso vir aqui, ó, o que será que está vendendo? R$200, passeio no Milagres, pô, famoso. Praia do Gunga, legal, famoso também. Famosa Praia de Maragogi. Então aqui eu já tenho tanto preço quanto imagens de como é para eu oferecer para o meu cliente. Basta eu ser uma agência de viagem que eu tenho, com as informações que eu coletei no atendimento, acesso à operadora para conseguir materializar isso. Então eu posso adicionar aqui um passeio à Praia do Gunga, legal. Aí eu posso inserir uma data, beleza. Acrescentando e fazendo meu pacote de viagem, tá vendo? Atração, acomodação, voo. Então aqui eu já consigo personalizar. Então isso aqui é um passeio pré-montado, é um pacote pré-montado, só que o que eu faço? Na hora que eu tenho as informações que o cliente quer, eu vou acrescentando e deixando na cara dele. No final eu vou passar um preço para ele. É um detalhe, aqui o cliente divide 10 vezes sem juros. Se ele for fazer isso na companhia aérea, no Booking, ele vai ter provavelmente um preço muito mais alto, condições de pagamento muito piores. Você percebe a diferença de realmente oferecer aquele passeio que vai levar a experiência que ele busca? E um detalhe de colocar uma cartinha no hotel, um jantar eventualmente pago no hotel. Nada que vai tirar todo o seu lucro ou te deixar pobre. É realmente trazer uma experiência legal para o cliente, para ele ter algo que ele nunca teve na vida fazendo da forma tradicional. Só vai reforçar o que eu disse, que o cliente não quer preço. Ele quer ter o sentimento de que ele não está pagando mais do que vale. Muitas vezes ele acha que é tudo igual, quer preço, mas mostrando em um atendimento como funciona o seu trabalho, ele vai valorizar porque ele quer praticidade, segurança e alguém que ele confie. São frases como, fica tranquilo, eu cuido de tudo para você, vai desfrutar. Vou mandar para você um roteiro personalizado, dia a dia, com as sugestões do que fazer lá. Vou te apresentar as melhores opções daquele destino e você escolhe o que faz mais sentido para vocês. Percebe que dessa forma traz uma tranquilidade para quem está viajando? Tem alguém pensando em tudo, baseado nas informações que eu coletei, que eu informei lá atrás. Visão do cliente. Então, se você quer montar esses pacotes de viagem de maneira, eu diria que são os pacotes de viagem magnéticos, né? Os pacotes personalizados magnéticos, porque eles colam, eles atraem o cliente, porque é a cara dele, é o que ele quer, formatado de um jeito que ele quer, pensado nas informações que ele me passou. Não tem erro. Inclusive, no nosso método Agência de Viagem Lucrativa, a gente fala muito sobre isso. Vou deixar o link na descrição. E quiser conhecer um pouquinho mais do nosso treinamento, né, começa do zero até o seu lucro de 5 a 30 mil reais por mês, fazendo da viagem um negócio de forma muito simples. Criando sua agência de viagem, mesmo que você seja CLT e não tenha tempo para nada. Afinal, o nosso método é voltado para um atendimento diferenciado, onde com poucos clientes você consegue muito resultado. Você não precisa ser especialista em destinos, tem que ser especialista em pessoas, em ouvir o cliente e entender o que ele quer. Nisso, usar as ferramentas corretas que um agente de viagem tem para oferecer aquele melhor custo-benefício. Dessa forma, você encanta o cliente, fideliza o cliente, ele passa a recomendar outras pessoas semelhantes a ele e você tem um negócio previsível e lucrativo. Então já dê seu like se gostou desse vídeo, se inscreva no canal porque tem vídeo todo dia. E eu falo sobre viagem como negócio, porque se viajar é bom, viajar e ganhar dinheiro com isso é muito melhor. Até o próximo vídeo.